Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais uma tarde, comecinho de noite para trazer as notícias aí do Vasco da Gama. Vamos falar bastante aqui. Sempre eu começo pelas categorias de base, preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo, feita, finalizada. Vamos abordar o tema. Futebol profissional do Vasco da Gama treinou pela manhã lá no CT Moacir Barbosa. Novidades importantes aí para a gente dividir com vocês. A gente vai falar muito sobre a inversão de valores. A gente vai falar sobre esse patrocínio master da PixBet e sobre a situação lá do Nenê no Sport TV que viralizou. Vou dar minha opinião sobre essa situação. E outra coisa, a gente vai falar muito aqui sobre a virada de mesa. O caso do Sport Recife foi para frente e o STJD hoje deu um posicionamento sobre essa situação. Me acompanhe até o final, por gentileza. Peço a vocês para se inscreverem no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-20 finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo em São Januário, transmissão do Sport TV às 17 horas. Os jogadores aí que foram destaques do último treinamento foi o Igor Guerra e também o Andrei, jogadores aí de seleção brasileira. E é o seguinte, rapaziada, o clima aí de guerra entre Vasco da Gama e Flamengo já começou. A equipe que vencer se classifica aí para as semifinais do Campeonato Brasileiro das categorias de base Sub-20. Com relação à equipe profissional do Cruz Maltino, ontem começou a 31ª rodada. O CRB empatou com Vila Nova, resultado excelente para o Vasco da Gama. Hoje a gente tem mais jogos aí. Começa daqui a pouco o secador. Londrina e Goiás, Coritiba e Sampaio Corrêa. Os torcedores do Vasco aí olhando para essas duas partidas e dependendo do que aconteça lá no jogo entre Avaí e Cruzeiro na sexta-feira, o Vasco joga para 1 ponto, rapaziada, 1 ponto a diferença para o G4, diferença que chegou a ser de 12 pontos. Hoje o treinador Diniz, que está fazendo um excelente trabalho, acho que ou melhor dizendo, um dos melhores treinadores que apareceram no Vasco da Gama nos últimos anos. Ele simplesmente deu seu treinamento tático, técnico e físico. E é o seguinte, o Valber treinou como titular no lugar lá do Ricardo Graça. Muitas pessoas estavam com dúvida aí se o Cano estava suspenso. Cano não está suspenso, tem condições de jogo. E é o seguinte, meus amigos, o Andrei poderá retornar para esta partida. Estou torcendo para o Vasco da Gama. E é o seguinte, a torcida lá do Pernambuco vai invadir o lugar lá do Náutico. E se bobear dentro do estádio, teremos mais torcedores do Vasco da Gama do que do Náutico. O público lá de Pernambuco vai fazer igual fez o pessoal lá do Maranhão. Muita festa no aeroporto, com certeza. Bom, meus amigos, agora a gente vai falar sobre essa inversão de valores.
Primeiramente, com relação ao patrocínio aí do PixBet, acho que é válido para quem não tem nada, qualquer coisa serve, mas é o seguinte, o torcedor do Vasco se contentar com um patrocinador de 9 milhões, levando em consideração que o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, ganha aí 8 milhões da Betano, gente, dá licença. Primeiro que não era para o Vasco estar numa Série B pela quarta vez. Segundo, que o Atlético Mineiro não pode servir de patamar para o Vasco da Gama, nem Atlético e nem Fluminense. Perfeito, isso aqui é Vasco da Gama, temos 25 milhões de torcedores, uma torcida aí que qualquer produto que for posto na camisa do Vasco da Gama vai bombar. Então é o seguinte, verdade é que acresceu apenas 4 milhões aí do espaço nobre da camisa do Vasco, que era ocupado aí pelo BMG, que é 5 milhões. Referência para o Vasco da Gama tem que ser Palmeiras, tem que ser Corinthians, tem que ser Flamengo. Perfeito? Que são os que têm patrocinadores maiores aí. Outra coisa, pessoal aí achando bonitinho que o Nenê foi escolhido o craque da rodada, pessoal. No Sport TV, ontem lá no Galvão Bueno, o Vasco não era nem para estar na Série B, gente. Porra, e aí? O Nenê foi escolhido como craque da rodada, bombou, viralizou, o Vasco tá na Série B. Mudou o quê? Porra, a gente não pode se contentar com pouco, a gente tem que ter a cabeça aí elevada para coisas maiores aí, visando o Vasco da Gama. O Vasco, ele é muito grande. Bom, com relação ao caso Sport, né? O Sport escalou um jogador de forma errada, o Pedro Henrique. Muitas pessoas acharam que iria ficar por isso mesmo e hoje o STJD, através do seu procurador, pediu aí para que a CBF e o Sport se manifestasse sobre a escalação aí do Pedro Henrique. Uma pressão gigante em cima aí da CBF, 9 clubes aí ameaçando a abandonar a federação se verdadeiramente o Sport não perder esses pontos. Seriam 17 pontos e isso causou muita preocupação no STJD por parte aí do Procurador-Geral da Justiça Desportiva do Futebol, o senhor Dr. Ronaldo Piacente. Perfeito? E é o seguinte, vamos ver no que vai acabar a situação aí de uma nova liga com outros clubes aí, inclusive os clubes que estão aí na Série B. Pode sim acontecer, isso não é balela, não é conversa fiada e a gente pode ter, por conta dessa situação aí do esporte, já que o STJD não arquivou, colocou para frente, a gente pode ter uma virada de mesa e uma revolução enorme no futebol brasileiro. Vamos acompanhar para a gente ver. Obrigado pela sua atenção. Essas foram as informações sobre o Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!